Pessoal, sejam bem-vindos à videoaula do IFB. O assunto de hoje é Economia e Finanças. Aqui quem vos fala é o professor Henrique Costa. Vamos explicar esse assunto, que é um assunto comum às provas do CPA 10, do 20 e do CEA, caindo numa média de umas 5 questões para cada prova. Veja que o capítulo é Economia e Finanças, mas são noções, não vamos aprofundar isso aqui. Tanto economia quanto finanças são assuntos de um curso superior. Não é nada disso que a Ambima quer. A Ambima quer uma pessoa que tenha noções de economia. E noções de quê? Do que é inflação e e de como se controla a inflação. É isso que ela está buscando. Mas como se controla a inflação? Vamos mostrar. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui são as questões de inflação. O que é inflação? Não, veja, muita gente confunde achando que inflação é taxa de juros. Inflação não é taxa de juros, não. A inflação é aumento generalizado do preço das coisas. Então, como é que isso é feito? Todo mês, o IBGE vai nos locais que as famílias compram produtos, vão nos supermercados, nos postos de gasolinas, na passagem de ônibus. No dia 30, ele volta nos mesmos lugares e vê quanto que aumentou esses produtos. Calcula o aumento, ele vai chegar a um índice. Esse índice é o índice de inflação chamado IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. É o índice oficial medido pelo IBGE. O IGPM é um índice paralelo, também é um índice de inflação, mas é um índice paralelo, medido pela FGV, que é uma entidade privada. O que é importante você ver do IGPM é que ele também leva em conta a inflação no atacado e na construção civil. Enquanto o IPCA só se preocupa com o consumo, o IGPM também se preocupa com o atacado e a construção civil. E ainda mais, o IPA, o Índice de Preço do Atacado, é o que tem o maior peso no IGPM, 60%. 30% do IGPM é o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, e 10% é a INCC, é o Índice de Preço Nacional da Construção Civil. Tem que decorar essa fórmula? Infelizmente tem. Metade das pessoas vão fazer uma questão sobre GPM, pode cair uma questão perguntando da fórmula. A fórmula é o A60 se vira nos 30 para tirar um 10. Repetindo, A60 se vira nos 30 para tirar um 10. Aí você não erra a questão. Outra diferença que o IGPM tem para o IPCA são as datas que ele mede. Ele vai em todos os mercados e supermercados e padarias e postos de gasolina no dia 21 do mês anterior, volta no dia 20 deste mês, e aí, no dia 30, ele consegue divulgar qual foi o IGPM do mês. Esses cálculos levam cerca de 10 dias. O IPCA só vai divulgar a inflação, por exemplo, de julho, em agosto, lá pelo dia 10 de agosto. O IGPM não. O IGPM, como ele calcula entre o dia 21 e 20, ele vai falar qual foi a inflação de agosto no dia 30 de agosto. A segunda coisa que nós temos que ver é o PIB, o Produto Interno Bruto. Enquanto a inflação é um negócio que empobrece a população, quanto mais alta, mais pobre a população fica, porque vai perdendo o poder de consumo ao longo do tempo, o PIB é o que enriquece a população. Quanto maior o PIB, mais riqueza o país tem, consequentemente deve ter mais empregos, melhores salários, tudo melhor. Como é que é calculado o PIB? O PIB, pela ótica da produção, da soma dos valores agregados, que é a técnica certa de fazer essa conta, é calculado desta forma. Vamos supor aqui a indústria da cerveja. Tem aqui um carinha que produziu a cevada e vendeu por 50 centavos. Aí uma indústria pegou e industrializou, transformou essa cevada em cerveja, agregou mais 2,50. O bar foi lá e vendeu para o consumidor final e agregou mais R$ 5. Deu um total de R$ 8. Simples, correto? Correto. A questão é quando uma dessas partes não é feita no Brasil. Por exemplo, se essa cevada não foi feita no Brasil, outra forma de se analisar o PIB é pela ótica do consumo. Em economia, a gente diz que oferta é igual a demanda. Não é verdade, não é exatamente isso, mas é quase. Então dá para admitir. Então tudo que é produzido é igual a tudo que é comprado. E uma outra forma de você ver
tudo que é produzido é igual a tudo que é comprado, é uma outra forma de você ver o PIB é pela ótica da despesa, ou seja, de tudo que é comprado. Quem compra coisa? As famílias compram para consumo, as empresas compram para investimento, os governos compram para gastos, as exportações também entram no PIB, porque tudo que é produzido no Brasil mais mandado para fora entra no nosso PIB, só que as nossas famílias, as nossas empresas, inclusive os nossos governos, também compram produtos importados. Então, a gente tem que retirar dessa conta toda a importação. Só atenção para o nome que é dado para essa última parte da fórmula, exportação mais importação. Isso aqui pode ser exportação líquida, isso aqui pode ser balança comercial. Aí vai só somar, mas perceba que tudo soma, só as importações são subtraídas. Bom, se a inflação, quanto mais alto for, mais prejudica as pessoas, porque empobrece elas, e o PIB, quanto mais alto for, mais enriquece as pessoas, porque é o total produzido, o ideal é você ter um PIB alto e uma inflação baixa. Como é que é feito essa coisa? Veja só o que acontece. Quando a produção a demanda está muito alta, as empresas não vão ter produtos para vender. O que elas vão começar a fazer? A aumentar o preço. Isto é inflação. É uma das formas de se ter inflação. O aumento da demanda gera inflação. Por outro lado, também gera crescimento do PIB. Da mesma forma, é o contrário. Quando as empresas e as famílias diminuem o consumo, as empresas vão ter produtos faltando, sobrando. E aí elas vão começar a dar descontos para conseguir vender esses produtos. Os preços vão cair, isto é uma redução da inflação. Mas se as empresas estão vendendo menos, também vão produzir menos, para isso elas vão contratar menos, e aí a população também acaba perdendo emprego, salários são reduzidos e tudo mais. Como é que então o Banco Central gerencia isso? Veja só, o Conselho Monetário Nacional dá uma meta de inflação, a meta do IPCA, que atualmente está em 4,5%. O Copom se reúne para determinar a meta da taxa Selic. Quanto maior for a taxa Selic, mais interesse os bancos vão ter de emprestar para o governo. E se eles estão emprestando muito dinheiro para o governo, eles vão emprestar pouco dinheiro para as famílias e para as empresas. Se eles vão emprestar pouco dinheiro para as famílias e para as famílias e as empresas vão ter menos dinheiro para comprar as coisas. Se elas têm menos dinheiro para comprar as coisas, vai sobrar produto na prateleira das lojas. E aí, as lojas vão começar a dar descontos. Percebeu como se controla a inflação? Também tem um outro jeito. Se o Copom reduz a taxa de juros, os bancos vão ter pouco interesse de emprestar para o governo e muito interesse de emprestar para as famílias e para as empresas. As famílias e as empresas vão ter muito acesso a crédito, vão começar a comprar muito, o que é muito bom. As empresas vão começar a produzir mais, só que vai começar a faltar produto. E aí as empresas começam a aumentar o preço. Isto é a inflação. Então, a política restritiva, você tenta controlar a inflação. A política expansionista, você tenta incentivar o PIB. Sobre economia, é isso que você precisa saber. As questões de finanças, para iniciar, vamos falar dessa diferença do juro simples e do juro composto. O que é o juro simples? É aquela taxa de juros simples, onde você pega uma taxa, por exemplo, de 1% ao mês, quanto que ela é ao ano? 12%. Pega uma, multiplica pela outra. Não é comum no mercado se praticar juros simples, exceto em algumas operações. O mais comum é fazer juros compostos. E os juros compostos, a conta não é tão simples, não é uma conta de padeiro. A conta da taxa é esta aqui, ó. 1 mais a taxa elevada ao prazo. Uma taxa de 1% ao mês é 1 mais 1% elevado a 12, menos 1 vezes 100. Se você resolver essa conta, você vai reparar que vai dar mais de 12%, não vai dar menos de 12%. Daí que o juro composto ele rende muito mais quando é superior a um período, porque a taxa é exponencial. Já no juro simples, a taxa é linear, ela rende todo mês a mesma coisa. No juro composto, a cada mês que passa, ela rende um pouco a mais, ela paga um pouco mais de juros.
Preciso saber essa fórmula? Precisa. Vai ter que resolver. Lá no CED, depois a gente vai fazer a conta na matemática financeira. No CPA 10 e 20 não vai ter que fazer a conta. O que você vai ter que saber é que você vai ter que pegar uma taxa, por exemplo, de 1%, somar 1 e elevar ao período, por exemplo, 12 meses. Isso dá 1,01 elevado a 12. O juro composto, eu sempre faço a conta, a taxa elevada ao prazo. Depois, nas questões, a gente vai esclarecer melhor como é que funciona isso. Outra questão de finanças é a questão de taxa real. Taxa real é o que efetivamente o investidor ganha quando faz uma aplicação. Ele desconta a inflação. Por quê? Porque se eu vou ganhar 10% e a inflação está em 6%, eu não ganhei 10%. 10% é a taxa nominal, mas eu não ganhei 10%, porque 6% foi comido pela inflação. Eu ganhei menos de 4%. A gente costuma fazer essa conta com juros, novamente com juros simples. Se a inflação foi 10, se a taxa nominal foi 10 e a inflação foi 6, eu ganhei 4. Mais ou menos, é menos de 4. A fórmula certa é esta aqui. O pessoal do CE depois vai ver como é que resolve isso aqui e vai ter que decorar bem essa fórmula. O pessoal do CPA 10 e 20 não tem fórmula na prova, não tem conta na prova, mas você precisa entender o conceito. O resultado é menor do que da subtração. Então, uma taxa real ela é menor do que a taxa nominal menos a inflação. E, por fim, o último assunto de finanças que nós temos a tratar é a questão de mercado primário e secundário. Então, um cliente, quando senta na sua mesa para comprar um CDB, isso é o mercado primário. Por que é um mercado primário? Porque o cliente está negociando diretamente com o emissor do título, ou seja, diretamente com a empresa, no caso o banco. O cliente está negociando direto com o banco, é mercado primário. Da mesma forma, quando o cliente chega lá e quer resgatar o CDB, ele está negociando no mercado primário, ele está negociando diretamente com o banco. Quando você vai lá no Tesouro Direto, é a mesma coisa, você estará negociando diretamente com o Banco Central, mercado primário, seja comprando, seja resgatando títulos. No banco e com o Banco Central, o mercado primário dá e sobra. Existe a garantia da liquidez porque os próprios bancos criaram ferramentas para isso. O problema é quando você compra ações. Quando você compra ações, a vida não funciona assim. Se você comprou uma ação, por exemplo, do Pão de Açúcar, lá no mercado primário, ou seja, comprou a ação direto do Pão de Açúcar, nos processos que a gente chama de IPO, você não vai conseguir devolver a ação para o Pão de Açúcar e pegar o dinheiro de volta. Isso não acontece. Você vai precisar do mercado secundário. O mercado secundário é onde investidores trocam títulos entre si. Então, quando você comprou uma ação no mercado primário, se você quiser vender essa ação, você vai ter que vender para um outro investidor no mercado secundário, que pode ser o meio da rua. Não tem problema nenhum, é o que a gente chama de mercado de balcão não organizado. Você pode tentar negociar isso direto com uma corretora ou num banco, é o mercado de balcão que nós chamamos organizado. O mais comum são as pessoas procurarem a bolsa de valores, onde lá existem compradores e vendedores de várias ações, é o lugar de melhor liquidez de todos. Se a ação é negociada em bolsa de valores, vai ser muito fácil você achar algum comprador. Isso reduz bastante o risco de liquidez.